A gente vai dar uma olhada em uma tela que envolve 4 jogadores importantes e conhecidos do Flamengo, tá? Olha só, os números desse quarteto ofensivo contra o Corinthians. O Arrascaeta, então, criou grandes chances, o primeiro em finalizações, quem melhor finalizou também e o que mais driblou. O Gerson, olha só, primeiro em desarmes, em finalizações, em duelos vencidos, em ações defensivas. O Bruno Henrique deu uma assistência, fez 6 ações na área do rival, 3 finalizações e 4 cruzamentos. Gabigol, 2 finalizações, o primeiro em finalizações certas, o terceiro em ações da área do rival e o primeiro em impedimentos. O segundo em finalizações certas. Boa, Mari. Assim, são nomes importantes, conhecidos, né, do torcedor, conhecidos do Felipe Luiz, e é por isso que o torcedor ficou com aquela sensação que, não sei se que o time voltou, né, que o malvadão voltou, mas ao mesmo tempo ele se pergunta por que esses jogadores não vinham jogando bem, Marra. Sim, a pergunta faz todo sentido, mas é preciso destacar que foi um impacto, né? Uhum. Não dá para ter certeza de que o próximo jogo vai ser avassalador, incrível e tal. Ontem o Flamengo, para mim, a principal coisa é que o Flamengo jogou dentro de uma ideia de jogo mais identificada com o seu torcedor. O Flamengo pressionou muito, o Flamengo tinha um jogo muito importante, uma característica de competição que é diferente da competição de pontos corridos, e o Flamengo fez por merecer um placar melhor. Criou. Ontem fez lembrar o Flamengo que a gente viu durante todo o tempo com esses jogadores. Se os números do Gabigol ali não são números tão espetaculares, por exemplo, ações na área, finalizações e tal, é preciso destacar que o futebol é uma soma de individualidades. Então, o Bruno Henrique chega mais na área porque o Gabigol também abre mais espaço. Uhum. O Arrascaeta oferece mais passes porque o Gabigol oferece linha de passe. Não, então que ele ficou em primeiro e em terceiro em impedimentos. Que Exato, ele porque ele estava lá, tentando participar e tal. É que senão a gente fica vendo retalhos, né? Mas o tecido é maior que isso. Porque na era do Tite a gente elogiou o Léo Ortiz, o Luiz Araújo, o Pedro. Só esqueci de completar uma coisa. Esses 4 estavam juntos ontem e tinham opções no banco para que pelo menos 2 desses ficassem fora. O Gabigol poderia ter ficado fora. Uhum. O Bruno Henrique poderia ter sido o atacante e o Plata poderia ter jogado. Isso poderia ter acontecido, né? Mas foi uma opção clara do Felipe. É que é claro que o jogo de estreia, porque assim, a gente fica aqui tentando também não ser contaminado pela empolgação, porque querendo ou não, Dom, que a gente está aqui todos os dias também tentando decifrar o Flamengo durante todo esse tempo. Do que é a questão, qual é esse X, são os jogadores, é o técnico, é a comissão, é físico, é tático, é técnico. A gente fica tentando descobrir. Então, quando a gente vê o Flamengo jogando como já remeteu a outros tempos, a gente também fica, opa, tem a faísca ali, tem um foguinho. Só que por muito tempo a grande questão do Flamengo foi física. E físico não é sobre vontade, físico é sobre o seu corpo. Exato. Então, por isso que eu ainda fico assim, foi um ótimo sinal, que pelo menos em termos de grupo ali, o Felipe Luiz tem um trabalho, um potencial muito grande de reunir esse grupo, mas ainda o Felipe ele vai exigir desse time uma coisa que vai além da vontade dos caras, que vai ter que ser acompanhada de perto também. Exatamente. Por isso que é muito importante a gente ter esse pé no chão. Lógico, não é... Até pro Felipe. Não parecia que num dia ele tinha resposta e no outro ele não tinha. Ainda mais quando a gente fala do quarteto de novo. Porque aí volta a história de 2019 e pode achar, tá vendo como pode ser igual era em 2019? E isso é perigoso, até pro próprio trabalho do Felipe e dos próprios jogadores. Como o Marra falou, foi um jogo, foi um recorte, excelente recorte, mas o que acabou prejudicando muito o Flamengo foram essas questões físicas que você vai ver ao longo da temporada. Tem injeção de ânimo por conta da mudança de técnico. Você está falando de um técnico que é o cara que chega nesse Flamengo que nenhum outro teve esse conhecimento prévio do que é o Flamengo e do que é esse elenco quanto o Felipe Luiz. Nenhum outro. Você pode falar. Nem o Renato, nem o Jorge Jesus, quando chega, ninguém tinha o conhecimento que o Felipe Luiz tem desse grupo do Flamengo, do que é o clube. O Renato tinha um conhecimento do que era o clube.
mas não desse grupo de jogadores, da vivência com eles. Então o Felipe Luiz tem esse ponto muito positivo, mas acho que não dá para tornar o que aconteceu ontem uma regra de como vai ser o padrão do nível desses jogadores, até porque eles se encontram em momentos diferentes de carreira e em alguns casos, até no exemplo do Gerson, com outro perfil de jogador. O Gerson de 2019 é um e o Gerson de 2024 é completamente diferente. Então, acho que é importante pontuar esse aspecto que a gente ainda vai ter que encontrar essas respostas para o Flamengo. Não dá para imaginar que o Felipe Luiz, em 48 horas, encontrou essas respostas. Ô Rafa, na primeira parte a gente falou muito das mudanças aí táticas, né, do Flamengo e dos problemas do Corinthians também, que, claro, tem um impacto no jogo. Mas, popularmente, o que o torcedor está falando? Ele fala assim, poxa, os caras ontem se entregaram mais do que estavam se entregando antes. Tá. Ou até mais drasticamente, o torcedor fala, eles tinham uma vontade com o Tite. O torcedor não está falando isso e é possível pensar assim? Possível é, mas é o tipo da narrativa, é o tipo da análise que, para ser feita, ela precisa necessariamente de mais informações. E eu confesso a vocês que eu busco o tempo todo essas informações, assim. A gente tem feeling, tem sentimento, tem percepção de que havia, assim, alguns casos, né? Vamos deixar o Gabigol de fora, porque ali é uma beligerância fria própria entre os dois que espero que um dia alguém venha esclarecer, ou o Tite ou o Gabigol, fale publicamente de fato qual é a questão ali que existe entre eles. Porque existe uma questão, existe, não há dúvida. Mas tirando o Gabigol, claramente com os jogadores ontem jogaram a bola que não vinham jogando há muito tempo, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, De La Cruz. E é impossível não associar isso à figura individualizada do Tite, ele técnico. Quando, na verdade, pode ter uma relação também com o trabalho. Se você muda o jeito de trabalhar o time, muda os conceitos, muda os pedidos, muda o momento da preleção, muda os conceitos para a dinâmica do jogo, muda uma série de situações, muda o comandante, não a figura pessoal, mas a figura corporativa, quem está ali liderando o time. Tudo isso pode mexer com o anímico, né, com o astral dos jogadores. Eu acho que é muito mais por esse lado, penso eu. Para dizer que seria má vontade, para dizer que tinha gente que não queria mais jogar com o Tite, precisaria ter mais informação. Agora, que o modelo do Tite cansou a turma, acho que o Marra falou sobre isso na primeira hora, não há dúvida. A gente tinha já exemplos claros de jogadores que não queriam mais ocupar só uma faixa do campo, não queriam mais ter que jogar de maneira perpendicular, queriam ter mais autonomia para verticalizar o jogo com sincronia, e isso o Felipe Luiz já está disposto a trazer. Eu não acho, desculpa, Mari, não? que para uma mudança de técnico, qualquer jogador rifaria uma Libertadores. Não, também acho. Sim. Não vou jogar nada na... Mas eu acho que é isso que eles falaram. Talvez a Libertadores acelerou esse processo do desgaste. Tudo bem, mas né? aí por conta de um trabalho que não funcionava. Mas não assim, tô com má vontade, não quero mais esse treinador, então vou ser eliminado da Libertadores. E já dava sinais que não estava funcionando há algum tempo, né? Assim, a própria campanha de Libertadores mostrou isso. O trabalho já não estava dando, a relação podia estar ruim e a Libertadores acelerou cortar isso. O Flamengo não teve nenhum momento bom na Libertadores. Nenhum. Pensa, o Peñarol não foi o primeiro do grupo dele. E ele definiu em casa contra o Flamengo. Que também não foi o primeiro do grupo dele. O Peñarol fez campanha melhor que o Flamengo, gente. Fazer o quê? E para mim, eu acho que também é o que a gente tinha conversado muito aqui no Sport Center, que é a questão também da entrevista coletiva. Mais uma vez, foi uma entrevista do Felipe, depois de uma vitória muito importante e de uma estreia. Mas eu acho que, primeiro, eu não tenho motivo nenhum, mas eu gosto muito do Felipe Luiz. O jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica. Eu gosto de ver ex-jogadores... Não, a gente tem bons motivos para gostar do Felipe pelo grande jogador que ele foi. Eu digo assim, eu tenho que puxar saco do Felipe Luiz por nada. Gosto de graça, o famoso gosto de graça. Ele falando o cara sobre que respeita o futebol, Mari. Ele falou, ontem, esses dias, eu senti um prazer de perder noite para estudar e preparar o material para os meus jogadores. Então, essa relação dele, ele falando sobre os jogadores, dá para ver exatamente ele tentando fisgar o elenco. Ele fala sobre o Pulgar, depois ele fala sobre outros jogadores. Ele fala sobre o Alexandro, mas ele puxa o Ayrton Lucas, que o Ayrton me colocou no banco. Então, ele tentando fazer essa administração. Então, acho que até a coletiva o torcedor estava assim, ufa, um dos nossos está sentado ali falando e representando o Flamengo. E até pegando pro ponto de vista do elenco... Claro que daqui 2 semanas a gente vai ver um Felipe Luiz velho, murcho, com o campeonato... Cabelinho vai embranquecendo... Cada dia a gente virando o Jorge Jesus, sentado na cadeira. Mas... E tem um aspecto também, acho que da formação, e o próprio Felipe Luiz fala muito isso.
do Simeone na carreira dele. E é um técnico que você vê jogadores vencedores com ele no Atlético de Madrid, é cara que dá vida por ele em campo. Então, e ele fala muito como referência. Então, talvez também essa questão do trato, do relacionamento com os jogadores, com a forma como ele bebeu da fonte ali do Simeone, o quanto isso também pode influenciar no comportamento que ele tenha com os atletas, de comprar a ideia, do envolvimento com ele, além do conteúdo de futebol que ele tem. Assim. Isso era nítido desde que ele era jogador. Luizista. Eu fui. Só acho. Já. É isso aí, nação rubro-negra. A imprensa esportiva está rasgando elogios ao Flamengo depois dessa grande vitória em cima do Corinthians. Poderia ter sido mais, só que aí é dia após dia, né? Vamos torcer para que o Flamengo possa evoluir cada jogo, né? Dia após dia. Estou muito confiante, estou muito feliz. Vamos torcer agora para que o Felipe Luiz possa treinar cada vez mais essa equipe e que ele consiga fazer esse time jogar, render cada vez mais dentro de campo, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa grande vitória do Flamengo em cima do Corinthians? Quero saber a opinião de todos vocês, é muito importante. Deixa aqui nos comentários, belezinha? Então é isso, galera. A qualquer momento estarei de volta atualizando vocês sobre mais novidades do nosso Flamengo. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.